Imagina a sua cena. Salão de baile do Hotel Washington Hilton. É o jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca. A densidade de poder político e, sabe, midiático dentro daquelas quatro paredes é um negócio quase incalculável. Com certeza. A gente está falando do presidente, membros cruciais do gabinete, os âncoras das maiores redes de televisão, sem contar aquele desfile de celebridades, né? Exato. É o tipo de evento que a segurança deveria ser tão absoluta que a mera ideia de perigo soa meio absurda. Mas no dia 25 de abril de 2026, às 20 horas e 36 minutos, enquanto um truque de mágica estava rolando no palco principal, o som de tiro simplesmente estilhaçou essa bolha. E a partir do momento em que o primeiro tiro ecoa, aquela ilusão de controle total simplesmente evapora. E o que a gente vê não é aquela precisão militar de cinema, mas o caos puro da biologia humana tentando sobreviver. Certo, vamos desempacotar tudo isso. Porque a mecânica de como isso aconteceu é, muito mais complexa do que as manchetes iniciais estavam dizendo. O nosso foco hoje é analisar essas falhas estruturais. E também o perfil que é super surpreendente do atirador, né? Além daquela resposta política fulminante e a epidemia de paranoia na internet que veio logo em seguida. Pois é, e para quem nos ouve, a gente montou esse raio-x cruzando informações da cobertura ao vivo, da CBS News, reportagens aprofundadas da Al Jazeera, da Guardian, Bloomberg, G1, Reuters, e até a cronologia da Wikipedia ajudou a fechar os buracos. E quando você junta tudo isso, um padrão fascinante e, eu diria, bem aterrorizante começa a se formar. O primeiro passo para a gente entender isso é olhar para a geografia do desastre. Sim, porque quem acompanha a dinâmica de Washington sabe que o serviço secreto não brinca em serviço, né? De jeito nenhum. Tem um protocolo absurdamente rígido para movimentar o presidente. E o Washington Hilton, historicamente, é um reduto de eventos presidenciais. Tem até aquele acesso subterrâneo famoso, certo? Isso. Eles chamam até de Porta Hinckley, que é uma referência sombria ao John Hinckley Jr. Ah, o cara que tentou assassinar o Ronald Reagan em 1981. Exatamente nesse mesmo hotel. Pera, isso me parece um paradoxo gigantesco, cara. Tipo, o lugar é escolhido porque tem essa infraestrutura de segurança dedicada, mas ao mesmo tempo carrega o histórico da falha de segurança mais famosa das últimas décadas. Mas esse é o paradoxo de usar instalações de uso misto. E aqui está o núcleo do problema arquitetônico da coisa toda. O Hilton não é um bunker militar, sabe? É um hotel comercial funcionando normalmente. Isso. Para garantir a segurança de um jantar desse tamanho, o serviço secreto cria um perímetro rígido ali em volta do salão de baile. Tem detector de metal, cão farejador, varredura completa. Mas o resto do prédio continua operando, né? Gente fazendo check-in, dormindo nos quartos. Exato. Pedindo serviço de quarto. A segurança funciona tipo uma membrana. Ela filtra quem entra no evento, mas não isola o prédio inteiro do mundo exterior. Entendi. É como se você instalasse uma porta de cofre de banco na entrada da sua sala de estar, mas deixasse as janelas do andar de cima abertas porque a casa precisa ventilar. Nossa, é uma ótima analogia. E foi exatamente por essa janela conceitual que o cara entrou. Pois é. E as imagens mostram que a evacuação foi imediata. O serviço secreto levou uns 10 segundos para cercar o Donald Trump. Sim, foi uma ação muito brutal no sentido físico mesmo. O presidente chegou a cair brevemente quando estava sendo puxado da linha de tiro. E o vice-presidente, o J.D. Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio, também foram tirados de lá com essa mesma urgência. Mas enquanto isso rolava, o comportamento dos convidados foi bem variado. A grande maioria, claro, se escondeu debaixo das mesas. Sim, eu vi os vídeos. Mas teve aquele detalhe bizarro do CEO do UFC, o Dana White. Nossa, sim, ele simplesmente ignorou as ordens para se abaixar e ficou lá de pé. E ainda teve o Dan Scavino, o vice-chefe de gabinete, tentando puxar um coro de USA no meio da evacuação. Uma loucura. Ninguém acompanhou o coro, obviamente, porque estava todo mundo em pânico. Mas o que choca de verdade, quando a gente olha os relatórios, é como essa infiltração física aconteceu. Sim, a grande pergunta é como alguém, armado com uma espingarda, uma pistola e várias facas, chega tão perto assim, como ele passa por essa membrana de segurança.
Então a resposta é de uma simplicidade que chega a desconcertar. A pessoa já estava do lado de dentro. Ah, claro. O atirador não tentou forçar a entrada pelo log principal, né? Nem pensar. Lá embaixo estavam as barreiras táticas. O que ele fez foi alugar um quarto no 10º andar, tipo um hóspede qualquer. E aí ele desceu com as armas. Sim, ele colocou roupas pretas, guardou as armas numa bolsa e ignorou os elevadores, que são super monitorados. Ele foi pela escada interna de incêndio, Caramba, ele desceu 10 andares de escada. caminhando. Isso deixou ele direto no andar do terraço que fica a poucos metros do salão principal. E tem o detalhe do tempo, que foi crucial. Ah, sim, a cronologia mostra que ele agiu num ponto cego temporal, não é isso? Exato. O ataque foi ali perto das 20h40. A essa altura, o jantar já estava sendo servido, porta principal fechada, não entrava mais convidado. Ou seja, o serviço secreto já estava relaxando aquele perímetro de entrada. Isso, eles já estavam desmontando os detectores de metal, o foco muda de prevenir a entrada para monitorar lá dentro. E foi nessa fresta, bem nesse momento de desmobilização, que ele saiu da escada. Isso levanta logo aquela questão sobre quem seria capaz de orquestrar uma coisa dessas. Porque explorar uma falha com essa precisão sugere um profissional, né? Alguém com treinamento tático, talvez. Seria o esperado. Mas quando a gente olha para a identidade do suspeito, olha, o perfil vira de cabeça para baixo. Completamente. Não é um lobo solitário com uma ficha criminal imensa, nem um cara treinado em guerrilha. Não. O suspeito detido lá foi o Cole Thomas Allen, 31 anos, morador da Califórnia, e a qualificação dele é o que mais choca. Ele é um engenheiro mecânico, certo? Formado pela Caltech. Isso mesmo, uma das instituições de ciência e tecnologia mais rigorosas que existem. E ele tem um mestrado em ciência da computação ainda por cima. E trabalhava como desenvolvedor de videogames e professor particular. Ele até tinha ganhado um prêmio de professor do mês em 2024. É um contraste muito absurdo. Totalmente. É o perfil de um cara que treinou a vida toda para construir sistemas, otimizar processo, resolver equação e não para, sei lá, perpetrar violência física direta, assim. E é muito louco pensar como ele tratou esse ataque quase como um projeto de engenharia. É a mentalidade de engenheiro brilhando ali, em cada etapa da logística. Se você pensar na primeira grande barreira dele, tipo como transportar um arsenal da Califórnia para Washington. Se ele vai num aeroporto, a TSA prende ele em 5 minutos, o raio-x ia apitar na hora com a espingarda. Exatamente. Então o que ele faz? Ele mapeia a vulnerabilidade do sistema de transporte. Ele viaja de trem. Ele pegou os trens da Amtrak, de Los Angeles até Chicago, e de lá foi para a capital. Porque o sistema ferroviário americano opera com o conceito de segurança aberta. Não tem aquela verificação rigorosa de raio-x tridimensional nas bagagens na maioria das estações, como tem em aeroporto. Ele usou um bug no Sistema Nacional de Transporte para cruzar o país. Ele foi hackeando o caminho, primeiro o trem, depois a arquitetura do hotel. E tem um detalhe nos relatórios sobre o manifesto que ele deixou, e acho que a prova mais arrepiante dessa mente metódica. Sim, as fontes apontam que pouco antes do ataque, ele enviou um documento para a família. Ele se chamava lá de o assassino federal amigável. E a família chegou a alertar a polícia da Califórnia, né? Avisaram, mas a engrenagem já estava rodando e ele estava muito longe do alcance da polícia local. E sobre o conteúdo do manifesto, só para deixar bem claro para quem nos ouve, a gente está apenas relatando os fatos dos documentos de forma totalmente imparcial, sem tomar lado algum, ok? Com certeza, é importante ressaltar isso. O documento trazia declarações bem fortes, anticristãs e anti-Trump. Ele acusava o presidente de ser pedófilo, estuprador e traidor. E usava uma lógica bem deturpada, dizendo que a inação dos cristãos diante da opressão era uma forma de cumplicidade. Mas, olha, o que mais me deixou de queixo caído foi a página sobre a balística. Aí é o engenheiro assumindo o controle total. O manifesto explica no detalhe por que ele escolheu carregar a espingarda com munição tipo buckshot. Que é o chumbo grosso, né? Isso, em vez de usar os slugs, que são aqueles balotes sólidos de metal. Para quem não é familiarizado com arma, qual é a diferença prática disso dentro de um hotel cheio de gente? É que um slug disparado de perto tem um poder de penetração absurdo.
Ele vai atravessar o alvo, vai varar a parede de gesso do salão e continuar matando quem estiver na outra sala. Garçom, jornalista, qualquer um. E o buckshot funciona diferente. Ele espalha um monte de projéteis menores. Tem um poder de parada enorme de perto, mas perde energia rápido. Então tem muito menos chance de atravessar a estrutura do prédio. O cara justificou a escolha técnica para focar a letalidade só no alto escalão do governo e evitar ferir civis na fala do lado. É uma frieza matemática. O que é fascinante aqui é exatamente esse contraste. Essa frieza esbarra na realidade caótica do ser humano. É a grande ironia, né? O arquiteto metódico falha na variável humana. A precisão toda evapora quando ele abre a porta da escada. Ele dá de cara com agentes armados no corredor. E aí, a lógica do engenheiro some e vira puro impulso. Ele corre de frente contra profissionais treinados. E o resultado disso? Um agente levou um tiro no colete. A propósito, as fontes dizem que o colete segurou bem e ele vai ficar bem. E o atirador foi para o chão em segundos, machucando o joelho. A realidade quebrou o algoritmo dele. Quebrou total. Mas o que acontece nas horas seguintes é um raio-x perfeito de como a política funciona hoje. A poeira mal tinha baixado no hotel e uma poeira muito mais densa começou a subir. A narrativa política. A velocidade disso é estonteante. Em Washington, uma crise de segurança pública é convertida em moeda política na hora. O oportunismo institucional ali operou em tempo real. A começar pelo próprio presidente. Logo depois da evacuação, o Trump deu uma coletiva na Casa Branca e ele não adotou uma postura de vulnerabilidade. Zero vulnerabilidade. Ele minimizou completamente, disse que no começo achou que os tiros eram o barulho de uma bandeja caindo. E chamou o suspeito de um doente. E ainda falou que não estava preocupado e queria remarcar o evento para dali a 30 dias. Do ponto de vista de liderança, a psicologia aí é clara. O chefe de Estado não pode demonstrar fragilidade. Admitir que quase foi assassinato gera pânico no mercado e no cenário internacional. O discurso de "eu tô no controle" serve como escudo. Mas nos bastidores o governo estava usando esse atentado de forma, muito cirúrgica. E é aí que entra a história bizarra do salão de baile da Casa Branca. Parece sátira, né? Mas é o exemplo perfeito de como uma crise serve para avançar uma agenda que já existia. A administração Trump estava tentando construir um mega salão de baile dentro da Casa Branca. Para não depender mais de hotel para fazer esses eventos. Exato. Só que isso estava enfrentando uma baita resistência. Tinha grupo de preservação histórica processando o governo, dizendo que a obra ia destruir o patrimônio arquitetônico do prédio. O processo estava travando tudo, até a noite do dia 25 de abril. Aí, horas depois dos tiros no Hilton, o Departamento de Justiça não perdeu tempo. Eles pegaram o atentado e usaram como a carta na manga perfeita. A mensagem para os preservacionistas foi basicamente olha aqui, o tiroteio encerra a discussão. O presidente não pode ficar em hotel comercial, precisamos do salão blindado na Casa Branca e ponto final. E a rapidez dessa manobra é assustadora. A Wei Jiajian, repórter da CBS, ainda estava dando depoimento chorando sobre o choque de se esconder embaixo da mesa num evento sobre liberdade de imprensa. Sem contar a reação internacional. A gente viu notas de repúdio de líderes do mundo inteiro. O presidente Lula do Brasil, o primeiro-ministro da Austrália, líderes da União Europeia. Até a visita de Estado do rei Charles III aos Estados Unidos foi mantida, mas com a segurança totalmente redesenhada. E no meio desse caos global, o governo federal dos Estados Unidos estava mexendo as peças de um licenciamento de obra. É um pragmatismo que dá tontura. O evento físico demorou 10 segundos e a burocracia vai render por anos. Mas tem um outro lado dessa história que mostra uma fratura social muito mais perigosa, que é a reação da internet. A desinformação em massa. Foi uma epidemia de teorias da conspiração em tempo recorde. Então, o que tudo isso significa? Porque a gente lê os relatórios e o padrão das redes sociais é quase um delírio coletivo. Antes da polícia soltar o nome do Cole Allen, a internet já tinha decidido que era tudo encenação. O famoso evento forjado. E o mais bizarro é que essa mentira uniu a extrema-direita e a extrema-esquerda, cada um adaptando a conspiração para o seu lado. Pois é. É o viés de confirmação operando no volume máximo. Do lado da direita, estavam dizendo que o evento foi armado para aumentar a popularidade do Trump ou, ironicamente,
para justificar logo a obra do tal salão de baile. E do lado da esquerda, a narrativa era que a inteligência armou isso para desviar a atenção da mídia internacional da guerra no Irã, que estava rolando lá em 2026. E a criatividade para o delírio não tem fim, né? Começaram a espalhar que o atirador estava usando um moletom das Forças de Defesa de Israel. Ou que o nome dele tinha batido o recorde de busca no Google de Israel horas antes do ataque. O que, claro, era tudo mentira. Mentira pura. Agências independentes checaram as imagens de segurança, ele estava com roupas pretas lisas, nenhuma busca anômala aconteceu. Mas sabe, o desmentido nunca alcança a velocidade da mentira. Isso levanta uma questão sobre o comportamento humano na crise. Por que a conspiração ganha da realidade? A verdade é que a realidade é apavorante. Muito. A ideia de que um ex-professor de matemática qualquer, sem apoio de nenhum governo, pega um trem, aluga um quarto e quase desestabiliza uma potência global, isso mostra que a nossa segurança é de vidro. E a mente humana tem pavor de aceitar que o caos impera. A conspiração traz uma falsa ordem, né? Acreditar que existe um grupo superpoderoso controlando tudo pelas sombras é, no fundo, reconfortante. Faz a pessoa se sentir esperta, né? Tipo, eu descobri o segredo, eu não sou manipulado como essa massa. E para sustentar isso, o cara ignora que tem um agente federal sangrando no chão e armas de verdade apreendidas. É um mecanismo de defesa coletivo que destrói o debate público. Se a gente não consegue nem concordar que ocorreu um tiro, com um vídeo e tudo, como é que a gente vai discutir política de segurança para evitar que isso repita? Exato. E isso puxa o gancho para o ponto final dessa análise toda. A gente falou da falha no hotel, do engenheiro usando a falha do trem, do governo aproveitando o caos para aprovar a obra e da internet vivendo numa alucinação. O que nos leva à pergunta central sobre o futuro da nossa política. Se toda a tecnologia e o preparo do serviço secreto não evitam que um cara chegue atirando num hotel de luxo, o que acontece com os eventos públicos? O argumento da Casa Branca de criar um salão blindado ganha muita força. Ganha. Mas qual é o preço para a democracia? A governança moderna exige que o líder tenha contato físico com a sociedade, com a imprensa livre. E se a única forma de proteger o presidente for trancar ele num bunker ou numa fortaleza impenetrável, a gente muda a natureza do governo. Líderes encapsulados perdem o pulso da vida real. O preço da segurança absoluta pode ser o isolamento total da realidade que eles deveriam governar. É um pensamento super provocativo para quem está acompanhando a gente. Aqueles tiros não quebraram só a tranquilidade da festa. Eles expuseram essa fissura gigante entre o mundo aberto que a gente acha que tem e a necessidade de proteção constante. Fica aí a reflexão para o nosso público. Fujam das conspirações fáceis. Chequem sempre as fontes. E lembre que as piores catástrofes às vezes nascem das falhas mais banais do sistema. Valeu demais a companhia hoje, pessoal. Até a próxima análise profunda.